Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 13, do versículo 6 ao 9, o Senhor Jesus propõe uma parábola conhecida como a parábola da figueira estéril. O texto nos traz a seguinte mensagem: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. A partir do texto registrado no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao 9, nós vamos pensar com base no tema aprendizados da parábola da figueira estéril. Ao olhar para esse texto, nós podemos perceber que o dono da vinha, ele decidiu plantar uma figueira no meio da vinha. E a figueira, ela não nasceu espontaneamente, ela não nasceu por acaso. Houve uma decisão do dono da vinha de plantar uma figueira no meio da sua vinha. E diante dessa verdade, nós podemos extrair um aprendizado importante para a nossa vida. E o aprendizado é: Deus investe em você, Deus investe em nós. Uma figueira, ela pode nascer no deserto, ela pode nascer no lugar árido, ela pode nascer em qualquer lugar. Uma vinha, porém, para ela vir a produzir, para ela vir a frutificar, é necessário uma terra estratégica, é necessária uma terra muito boa, é necessário um clima favorável, não pode ser muito quente e nem frio ao extremo, tem que ser um clima ameno, tem que haver uma adubagem muito boa e um cuidado constante. Dar esse cuidado a uma vinha é compreensível. Agora, dar esse cuidado a uma figueira é algo assustador. E Jesus, ele de maneira propositiva, ele mostra para nós o valor que Deus colocou na nossa vida. Assim como esse dono da vinha, agricultor, decidiu plantar uma figueira no meio da vinha, decididamente, deliberadamente, ele assumiu essa atitude. Da mesma forma, Deus, ele decidiu investir na nossa vida. Ele aplicou em nós o seu amor, ele aplicou em nós muito valor, ele aplicou em nós um valor incalculável. Quando nós lemos a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Pedro disse que não foi com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, que nós fomos adquiridos da nossa vã maneira de viver, mas com o sangue precioso do Cordeiro de Deus, do imaculado Cordeiro de Deus. Note, portanto, que nós, para Deus, valemos muito mais do que aquilo que consideramos valioso, que é o ouro e a prata. Para Deus, nós valemos o sangue do seu Filho unigênito. Então, a primeira verdade que nós podemos extrair é que Deus investe em nós. O texto narra também que o dono da vinha, ele foi por 3 anos consecutivos, 3 anos seguidos, procurar fruto na figueira e não encontrou. Ele tinha expectativas em relação à figueira. E aqui nós podemos extrair um segundo aprendizado. Deus tem expectativas em relação à nossa vida. O agricultor, ele esperava que, plantando a vinha num lugar, numa terra estratégica, sendo bem cuidada, sendo bem regada, sendo bem assistida, ela iria naturalmente produzir. Porém, não foi o que aconteceu. Durante 3 anos consecutivos, ele foi procurar fruto e não achava. E nós aprendemos, então, que Deus tem expectativas em relação a nós. E a expectativa que Deus tem em relação à nossa vida é que venhamos produzir frutos para Ele, frutos para o seu reino. E esse fruto que Jesus esperava, assim como o agricultor esperava que a figueira produzisse, Jesus espera que nós produzamos também. E o que Jesus espera produzir em nós? Jesus espera arrependimento. Se você ler do versículo 1 ao versículo 5, o contexto de Lucas capítulo 13, você vai notar que Jesus está
falando sobre arrependimento. Aqueles que não se arrependerem, aqueles que não produzirem frutos de arrependimento, eles serão cortados. Eles não serão mantidos para a eternidade, eles serão cortados. Então, Jesus espera que em nós surjam frutos dignos de arrependimento. Jesus tem expectativa que nós produzamos frutos de arrependimento, fruto que nos mova para a direção dele com um coração quebrantado e contrito. Como disse Davi no Salmo 51, no verso 16 e 17, o prazer de Deus não está em sacrifícios de holocausto, senão Davi daria ao Senhor sacrifícios. Mas o que Deus de fato procura é um coração quebrantado e contrito. A um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Então, o segundo aprendizado que nós podemos extrair da parábola da figueira estéril é que Deus tem expectativas em relação à nossa vida. O terceiro aprendizado que nós podemos extrair é que Deus é misericordioso. Note que o viticultor, ele disse para o dono da vinha: Senhor, não corta agora esta figueira. Eu vou cuidar dela com mais intensidade. Eu vou fazer um buraco ao redor, eu vou colocar adubo, eu vou colocar estrume para que ela venha produzir. Eu vou fazer aquilo que está no meu alcance. Eu vou cultivar essa figueira. E se ela vier a dar fruto, bem está. Se não, corta. Então, nós vemos a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus. O que nós merecíamos, na verdade, de acordo com o que ela é de fato? Nós merecíamos ser cortados, mas o nosso Deus, ele é misericordioso. E ele, ao invés de nos cortar, ele espera ainda que nós venhamos produzir frutos de arrependimento. Deus está esperando. E a pergunta e a reflexão para a gente em seguida orar juntos, que eu gostaria de fazer com você é: quando nós iremos produzir para Deus frutos de arrependimento? Quando nós iremos produzir aquilo que de fato Deus espera de nós? Essa é uma reflexão que eu faço em relação à minha vida e que eu convido você também a fazer em relação à sua própria vida. Quando nós iremos produzir para o Senhor? Se hoje o dono da vinha, ele vier procurar frutos em você, ele vier procurar fruto em mim, ele achará em nós um coração quebrantado e contrito, ele encontrará em nós quebrantamento, ele encontrará em nós um coração verdadeiramente arrependido dos pecados e quedado diante dele com humildade. Que Deus nos dê graça de produzir frutos dignos de arrependimento. Vamos juntos orar? Soberano Senhor, Pai Santo e Eterno, nós te louvamos. Nós te louvamos porque o Senhor investiu muito em nós. O Senhor plantou uma figueira braba no meio de uma vinha onde o Senhor tem expectativa que esta figueira produza. O Senhor tem expectativas em relação à nossa vida. E nós oramos ao Senhor Jesus te pedindo, nos dá graça para produzir frutos de arrependimento que glorificam ao Senhor e que de fato é o que o Senhor espera de nós. Um coração que se arrependa, uma mente que se arrependa dos pecados e se volte com humildade e quebrantamento diante do Senhor. Deus, nós te louvamos também pela tua misericórdia, porque o Senhor não nos cortou. Muito pelo contrário, o Senhor tem sido longânimo, o Senhor tem sido paciente para conosco, nos dando uma nova chance, nos dando uma nova oportunidade. Nós oramos te pedindo, Deus, que nós nos arrependamos de nossos pecados. Nos livra, Deus, de um coração endurecido. Nos livra, meu Deus, de uma mente cauterizada. E nos dá, meu Deus, um coração quebrantado e contrito. Nos dá, meu Deus, um coração temente ao Senhor, para que nós possamos desfrutar do seu favor, da sua graça e receber o teu perdão em nome de Jesus. Amém.